como já deu para perceber, né, a gente percebeu um pouquinho o tom, já tivemos decisões, a gente acompanha daqui a pouco com o nosso link, repórter Gabriel Ciafrei, mas o semestre promete ser movimentado no Supremo Tribunal Federal. Mais de 1.000 processos estão liberados para a pauta de julgamento no plenário. Vamos acompanhar na reportagem. 44 sessões plenárias vão ser realizadas no primeiro semestre de 2019. A pauta de julgamentos já foi definida. Os assuntos vão desde temas ligados a direitos sociais, questionamentos à reforma trabalhista de 2017 e ainda na área penal. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também organizou algumas sessões temáticas que vão discutir apenas um único tema, como, por exemplo, demarcação de terras indígenas, direitos de servidores públicos e questões ambientais. Na primeira sessão está previsto o julgamento sobre prazos para recorrer à justiça no âmbito civil e penal. No mesmo dia, também há um recurso do deputado federal Bernardo de Vasconcelos, que questiona a decisão que aceitou denúncia contra ele. Ainda em fevereiro, os ministros devem julgar ações que tratam da criminalização da homofobia. O Partido Popular Socialista pede que o STF declare omissão do Congresso por não ter votado o projeto que torna crime a homofobia. A constitucionalidade da prisão temporária é um dos destaques do mês de março. Um dos argumentos é que essa forma de prisão tem sido usada como condução coercitiva, proibida pelo STF em 2018. Em março, também será realizada a primeira sessão temática. Questões ambientais vão ser discutidas em todas as ações do dia 28. A expectativa para abril é a volta ao plenário da discussão sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância. São 3 ações que pedem que essas prisões sejam proibidas. O argumento? Garantir a presunção da inocência. Já no fim de abril, a Corte vai se debruçar em ações que tratam de questões de demarcações de terras indígenas. Essa será mais uma sessão temática. No começo de maio, a Corte deve julgar processos sobre a necessidade do Poder Legislativo nos estados a autorizar prisão cautelar de deputados estaduais. O mês também será marcado pelo debate sobre o foro por prerrogativa de função, agora para defensores públicos e delegados nos estados. E ainda em maio, a Corte pode decidir qual a responsabilidade do poder público em casos relacionados à contaminação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, chikungunya e da zika. Junho começa com um grande debate. Os ministros retomam o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Em discussão nesse processo, a Lei de Drogas de 2006, que diz ser crime portar consigo drogas. Esse é um caso que a decisão vai valer para todo o país em julgamentos semelhantes. A reforma trabalhista de 2017 entra na discussão do plenário também em junho. Será debatido, por exemplo, a constitucionalidade do contrato intermitente e a equiparação de direitos entre terceirizados e empregados contratados pela tomadora de serviço. E no fim do semestre, antes do recesso, um dos temas é a obrigatoriedade de pagamento de adicional de risco portuário ao trabalhador avulso que opera em portos. O STF tem atualmente 1.107 processos liberados para a pauta, ou seja, prontos para julgamento. É importante lembrar que ao longo do semestre, outros casos que não estavam pautados podem ser levados a julgamento, como, por exemplo, o referendo de liminares concedidas monocraticamente por um ministro da Corte. E a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Karina, como vimos agora na reportagem da Carla Lucena, temas muito variados, inaugurando inclusive a sistemática de divulgação de todos os trabalhos do semestre, que podem ser modificados ao longo do semestre. Vamos começar com o mês de fevereiro, pelo menos acho que teremos tempo de falar de pelo menos 2 destaques. Homofobia é um tema recorrente, muito atual, e também temos uma ação penal contra parlamentar no Supremo. Exatamente, Cadu. Com relação à homofobia, trata-se de incluído na pauta dirigida de fevereiro, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se busca aqui no Poder Judiciário suprir uma inércia do Poder Legislativo que não votou e não aprovou ainda a criminalização da homofobia. E aqui 3 argumentos principais são trazidos para que o Supremo possa suprir essa deficiência. Um primeiro argumento é que essa criminalidade específica decorreria da própria vedação do racismo previsto no artigo 5º da Constituição. Alega-se ainda que, se não acatado esse argumento, que o artigo 5º também veda quaisquer tipos de discriminações atentatórias
a liberdades e a direitos fundamentais. E ainda um terceiro argumento, que seria necessário que o Supremo suprisse essa omissão, já que, de acordo com o princípio da proporcionalidade, em relação a esse tema, haveria uma proteção deficiente em relação a essas pessoas que se consideram contra essa atuação homofóbica. Então, haveria necessidade de uma regulamentação desse tema. Esse é o tema, um dos assuntos trazidos para fevereiro. E o outro, como você disse, sendo o Supremo Tribunal Federal o juiz natural de parlamentares federais, um deputado federal teve, em 2013, recebida a denúncia que o acusava de crime contra a ordem tributária. Isso porque, quando ele era diretor de uma empresa mineira no âmbito florestal, vamos dizer assim, ele era diretor florestal, ele teria determinado a compra de pelo menos 910 caminhões de carvão vegetal nativo, mas como se fosse carvão reflorestado. E o argumento aqui da fraude, e aí o crime tributário, é de que esse carvão vegetal reflorestado, ele custa bem mais barato do que o carvão nativo. E, de acordo com o Ministério Público, essa sonegação de tributo teria ocasionado pelo menos aproximadamente 8 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos do estado de Minas Gerais. Então, ele se tornou réu e vem justamente com o recurso para tentar afastar essa condição e afastar o recebimento dessa denúncia aqui na Suprema Corte. Olha, isso é só o começo. Muita coisa em expectativa de acontecimentos, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal.